Olá, pessoal! Vamos então para mais um dos nossos conteúdos. Bom, o nosso tema de hoje então é o processo de institucionalização do saber psicológico no Brasil no século XIX, né? E aí a referência está aqui para vocês, né? Então vamos lá iniciar mais uma das nossas aulas. Bom, então, de maneira geral, né? Eu vou estar apresentando para vocês um contexto histórico, né? Em que momento, então, em que, de alguma maneira, essa institucionalização desse saber, em que contexto isso se dá, né? E aí a gente vai entrar agora um pouquinho no histórico, que é aqui no Brasil. Então, nós começamos a apresentar ideias, então, de algumas escolas, né? E de alguns pensamentos por trás, iniciamos lá pela Europa, né, e depois nós viemos para as Américas aí, né, até o texto passado nós estávamos nos Estados Unidos e agora esse conhecimento ele vai chegar ao Brasil, né, e de que maneira que isso chega por trás de todo o contexto que a gente já vem vendo aí ao longo das aulas, né. No século XIX, o Brasil encontrava-se diante do desafio de tornar-se então uma nação moderna, tendo um projeto unitário político, social e cultural, né? Então a gente está falando aí de início do século XIX, né? Um aspecto muito importante desse desafio constituía no fato de que a saúde, a educação, a religião, a moral e várias outras dimensões da experiência pessoal dos cidadãos, nessa época a gente não tinha uma concepção de cidadania, tá? Como esse texto ele foi pensado depois, nesse momento histórico a gente não tinha concepção de cidadania, né? Começaram a ser gerenciadas ou controladas diretamente pelo aparelho estatal. Então, todas essas dimensões, o aparelho estatal é quem o quê? Quem de alguma maneira controlava, né? E aí aquela dimensão daquele sujeito que de alguma maneira estava disciplinado, foi feita uma transposição até chegar aqui no Brasil. Assim como foi acontecendo esse pensamento, né, dentro da Europa, e assim foi migrando aí para as colônias, como os Estados Unidos, né, e depois a gente vê aqui no Brasil também, né. Esse processo foi acompanhado por uma progressiva estruturação dos papéis sociais dos indivíduos, né, vindo por estes a ser considerado como funções e produtos de um processo social. Então, de maneira geral, né, os indivíduos eles eram vistos, né, a nossa formação, então, era vista como um produto, né, considerado funções e produtos do processo social. Então, todos esses papéis aí, né, ou todas essas dimensões do qual eu estava falando, educação, religião, moral, enfim, né, e essas estruturações dos papéis sociais dos indivíduos, por onde a gente anda dentro da educação, ser homem, ser trabalhador, enfim, né, eram produtos, então, desse processo, se constituíam dessa maneira. Bom, foi nesse contexto, nesse período, que se mudou a forma de governo, né, foi feita a Constituição e se iniciou a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, e as fazendas de café e outras lavouras brasileiras modernizaram-se. As cidades cresceram e nelas as primeiras indústrias se instalaram. Nesse sentido, aqui a gente vê muito bonitinho. Mas também surge aí em várias regiões um abismo de desigualdade, né? Porque a gente vê aí o trabalho escravo que se tinha pelo trabalho assalariado, né? Só que dentro das fazendas os escravos não eram contratados porque ninguém queria pagar pela mão de obra de um negro, né? Então, por isso que de alguma maneira se fomentou o processo de imigração, né? E aí também surgem, depois desse contexto, as grandes, que nós temos hoje, as grandes favelas, né? Em algumas regiões do país. Né? Devido que essa marginalização aí do trabalho, né? Da força de trabalho dos negros, né? Ou dos ex-escravos. Bom, houve um processo de industrialização que proporcionou, através dos anos, que províncias como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas se tornassem polos
de atração para os colonos, que, exprimidos pelo latifúndio, se deslocassem para a cidade à procura de uma vida melhor, mais confortável financeiramente. Isto quer dizer que, para os grandes fazendeiros, a vinda para a cidade significava que seus filhos poderiam frequentar escolas e faculdades, tomar contato com jornais e revistas de circulação. Bom, assim como também aconteceu nos Estados Unidos, aqui também aconteceu esse movimento, que nós saímos então de uma atividade voltada, né, para da agricultura e com os grandes, com a formação dos centros urbanos, nós mudamos essa demanda. Então as pessoas vinham para as grandes cidades, as pessoas começavam o quê? A constituir sua vida dentro dessa dinâmica aí urbana, né, que foi o mesmo movimento que nós vimos na aula anterior, que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o processo de industrialização, com esses novos modos de vida, com a expansão de várias instituições, para se formar, então, pessoas que vinham, né, desses polos que viviam da agricultura. Então, a gente começa a dividir tudo isso e a gente precisa de instituições para dar conta dessas demandas, né? Surgiram nesse período as primeiras greves, pois o operariado, cujas condições de trabalho eram bastante precárias, tenta desenvolver uma ação política independente da oposição através das greves. A jornada de trabalho podia chegar a 16 horas e a mão de obra infantil e feminina era usada de maneira indiscriminada, não havendo nenhuma regulamentação salarial. Né? Então, aqui eu fiz um complemento de outros textos desse período para a gente contextualizar qual era a jornada de trabalho dessa época. Né? Então, quando as pessoas vinham das regiões de alguma maneira, né, ou vinham de fora para trabalhar nas indústrias, ou saíam do campo e iam para a cidade para trabalhar nas indústrias, a forma de trabalho também modificou, a jornada ficou ainda maior e a gente tem o quê? Sem uma delimitação de idade para isso, né? E sem uma delimitação de carga horária também, e sem condições de trabalho, né? Então, com isso, cresce-se o movimento, então, né, de operários para lutar por condições de trabalho. Porque a gente teve o quê? Começou a ter altos índices de adoecimento, né? Então, de maneira geral, se as instalações eram insalubres, então aquilo favorecia doenças em massa. Então, a gente começa também a pensar que nesse período, se algo pegasse uma pessoa, um tipo, por exemplo, de doença, pegava a maioria. Né? Então, pegava o quê? Pegava a maior parte dos trabalhadores. Se eu tinha um vírus, pegava a maioria. Né? Então, a gente começa aí a pensar nessas condições de trabalho e condições de saúde também. Essas transformações ocorrem de forma lenta e não atingiram nem todas as regiões do país e nem todas as partes das províncias. Regiões do Nordeste, por exemplo, poderiam ser descritas como imensas terras cercadas com trabalhadores escravos. Somente pequenos núcleos urbanos, nos quais os únicos edifícios de destaque eram a igreja e a Câmara Municipal, lugares marcados pelo poder dos proprietários de terra. Então, aqui a gente começa também a surgir, de acordo com essa nova demanda urbana, o que a gente tem hoje de praças, com a igreja no meio, com a Câmara que tem, né, com a Prefeitura. Então, esse modelo que nós temos até hoje, de maneira geral, com a colônia, foi estabelecendo, né, essa arquitetura aí. Nesse sentido, importava consolidar um saber que pudesse proporcionar uma concepção de homem e de sociedade funcional a esse objetivo. Então, é aquela ideia do funcionalismo que veio parar aqui no Brasil, né? De ajustamento ao quê? Ao que a gente tinha uma demanda social, política, econômica, para que esse sujeito pudesse dar conta de tudo isso que de alguma maneira demandava, né? Ao mesmo tempo, precisava favorecer a superação das raízes lusitanas em prol de uma abertura a outras raízes teóricas que norteassem esse processo de mudança. Assim é que a antropologia filosófica mecanicista, de matriz francesa, por um lado, e o positivismo, né, de Descartes, por outro,
vieram fornecer os alicerces teóricos necessários para essa transformação cultural e política, proporcionando a ideologia e legitimando as práticas apropriadas para garantir a coesão do universo social e a adesão de seus membros à lógica hegemônica. Então, a gente tinha então aquele funcionalismo que, de maneira geral, veio para cá também fazendo com que o sujeito se adequasse, só que nisso surgem o quê? Surgem outros movimentos teóricos aí para dar conta de todo o processo que está acontecendo. Então, a antropologia mecanicista funda-se no conceito do homem-máquina, né? Formulado pelo filósofo e médico Lemaitre, que, radicalizando as conclusões dos estudos da biologia e da fisiologia da época e da teoria mecanicista cartesiana, né, de animal-máquina, afirma que o homem é apenas matéria organizada de modo especial e atuando conforme a constituição de suas partes. Desse modo, seria indispensável o tradicional conceito de alma humana. Então, se a gente é visto como uma máquina, pelo menos aí a gente retoma alguns conceitos anteriores, né? Mas aí a gente entende também o quê? Que cada país vai estar num movimento, né? Vamos ver aqui como é que isso vai se dar. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo, a criação de órgãos oficiais de transmissão e elaboração do conhecimento, como escolas, faculdades, academias, sociedades científicas, revistas, bibliotecas, pretendia oferecer as estruturas institucionais necessárias para alcançar o objetivo visado. Acompanharemos sucintamente os passos desse processo. Então, vejamos, né? Então, a gente tem o quê? A gente já contextualizou, a gente já entende que a gente está aí num processo de funcionalismo, a gente adota essas concepções, né? Então, aqui no Brasil, a gente começa a ter essa era industrial, né? Essa urbanização, e aí começam a ter o quê? Outros pensamentos. Então, aqui o homem era visto como uma máquina, né? Então, o que isso vai impactar de maneira geral? O estado físico da máquina influi poderosamente nas operações da alma. Vamos ver então. Então, o corpo opera a alma, né? No início do século XIX, o médico mineiro Francisco Melo Franco, formado em filosofia e medicina pela Universidade de Coimbra, então, né, em Portugal, e autor de vários tratados e artigos, propõe um tipo de psicologia médica, inspirada nas teorias do iluminismo e do sensualismo francês, especialmente na teoria médico-filosófica de Georges, né, de Pierre Cannabis. Então, vamos ver aí o que vai ser essa psicologia, então, né, médica nesse sentido. No livro publicado em 1813 no Brasil, Elementos da Higiene, ou ditames teotéricos, né, e práticos, para conservar a saúde e prolongar a vida, cujo objetivo declarado era oferecer certos ditames para a felicidade dos povos. Né? Só que aqui tem um elemento um pouco higienista, né, que a gente vai ver aí como é que vai caminhar para a higiene social nesse sentido. Né? Mas aqui era, né, esse conceito de felicidade para as pessoas. Né? Então, se eu tenho a concepção de que o corpo é uma máquina, né, então esse corpo ele atua então sobre o que nós tínhamos anteriormente como conceito de alma. Né? Melo define então Melo define o físico como a recíproca encadeação de todos os sistemas de órgãos que formam a nossa máquina. Então, a gente é uma máquina, né? Que a gente tem um funcionamento de órgãos que funciona com uma fisiologia. Então, aqui vai ter mais essa pegada. Sendo a dimensão moral tudo que diz respeito às funções e particulares afeições de nossa alma. Né? Então, a moral está vinculada a essas feições de alma. Além do mais, afirma ser uma evidência empírica o fato do estado físico do corpo ter grande influência nas operações da alma. Então, é bem aquele pensamento cartesiano, né? E um pouco também me lembra do funcionalismo, né? Em que os órgãos operam aí, né? Como nós vamos estar, de alguma maneira, sentindo as coisas, né? E aqui é um corpo, então, que de alguma maneira, ou o estado físico do corpo que vai
de alguma maneira operar essa alma, vai dizer, né? Então ele se sobrepõe, o corpo ele se sobrepõe então ao que diz essa alma, né? Bom, o homem primitivo é um mero autômato, né? E aqui são estudos, então, que ele vai estar apresentando no texto, que a gente começa a ter o quê? Como que esse homem é visto aqui nesse período? Nós somos vistos como uma máquina, que, de alguma maneira, somos compostos por órgãos que têm um funcionamento, ponto. E esse corpo atua numa dita alma que nós tínhamos anteriormente. Mas ninguém fala dessa alma, mas a gente pega conceitos anteriores que nós já vimos lá, que vem da filosofia. Mas aqui a gente não fala muito sobre isso, né? Eu só vou ter, por quê? Porque para mim me interessa olhar esse homem dentro desse contexto de industrialização, de um alto índice de carga horária de trabalho em que ele tem que funcionar. E nisso ele tem que estar em boas condições para poder funcionar dentro dessa carga horária de trabalho, né? E aí agora a gente vai entender o que esse homem primitivo, que é um mero autômato. Né, o estudo de José Bonifácio de Andrade e Silva acerca dos índios brasileiros, então aqui é período, tudo isso aqui é período de colonização, né, gente? E retomando um pouquinho aí, apontamentos para a civilização dos índios bravos no Brasil de 1823, destinado a ser apresentado, discutido e aprovado no âmbito de uma Assembleia Geral Constituinte. O que ele propõe? Um plano de colonização dos índios a ser realizado através de um processo de aculturação. Né? Então aqui é aquela ideia de que o sujeito civilizado vem para que nós, né, vem para nos colonizar, né? Então ele vem aqui para nos apresentar a cultura branca, né, em detrimento do que do homem primitivo, né? Porque o que tinha anteriormente aí dentro de uma perspectiva antropológica não serve mais. Serve o quê? Então eu mato essa cultura e eu preciso de pessoas que vão trabalhar. E aí eu vou te apresentar uma cultura que é a minha e que ela está sobre a sua, né? E eu digo que tem que ser feito, né? Para alcançar esse objetivo é necessário, segundo o autor, conhecer primeiro o que são e devem ser naturalmente os índios, no caso na época, né? Para depois acharmos os meios de os converter no que nos cumpre que sejam. Os comportamentos dos índios são explicados na base de uma teoria acerca do homem no estado selvagem. Então, o estado selvagem para eles era, né, os indígenas da época, né, que de alguma maneira foram colonizados então por essa cultura etnocêntrica, inspirada na filosofia iluminista da época, notadamente na antropologia mecanicista, que é o que nós já estamos vendo que veio para cá e que de alguma maneira nós somos vistos como máquinas em que eles vêm, depositam todo o conhecimento e nós, como seres que não temos nada, porque somos uma máquina, nós somos aculturados e nós nos apropriamos então dessa cultura que nos é oferecida porque estamos no nosso estado selvagem, né? Uma primeira característica do homem no estado selvagem é a ausência das necessidades próprias do homem civilizado, que estimulam a atividade e o trabalho. Então, o que surge com isso? Tem algo que eu já ouvi muito, que todo índio ou índio é preguiçoso. Então, o que eles estão jogando? Quais são os elementos? Que para um homem ser civilizado, ele tem que gostar de trabalho. Mas por quê? Porque ele está vindo aqui colonizando e querendo mão de obra que ele não pague nada. Então ele força o trabalho. E depois a gente sabe que depois do movimento de colônia, juntamente vem os escravos, porque eles não conseguem fazer isso com os indígenas, né? O segundo aspecto é a ausência daquele tipo de racionalidade característica do espírito científico europeu. A possibilidade de modificar a realidade humana e social, assim retratada, baseia-se para José Bonifácio num postulado antropológico ambientalista. E assim vieram tantos outros com essa ideia para cá, a serviço do que da colonização, né? A adaptação dos índios ao novo modelo sociocultural e, em particular, uma nova organização do trabalho, deve ser realizada gradualmente. É isso aqui é o que ele diz, então, quando ele está lá no texto falando como se deve ser, acostumando-se
a pouco, ao novo modo de vida e estimulando neles novas necessidades. Se vestir melhor, ter suas casas mais cômodas e asseadas, próprias do homem civilizado. E vocês viram que eles foram tentando isso, né? Porque eles fizeram isso primeiro com os índios, e aí a gente tem mortes e mortes aí, né? De várias etnias, e depois eles fazem esse processo forçosamente. Quando eles trazem, então eles escravizam aí um continente pela cor, né? Pela raça, e aí eles trazem para o trabalho forçado em uma outra, né, em um outro território, né? A gente tem então isso em um outro continente, né? Então foram coisas que de alguma maneira foram impostas, né? E que não deu certo então, né? Quem não se adaptava não era civilizado. O projeto de José Bonifácio, assim como de outros similares elaboradores ao longo do século XIX, documenta que o processo de organização da sociedade nacional implica a necessidade de nivelar os sujeitos sociais e culturais presentes no Brasil, num protótipo nacional com função normalizadora. Então era isso que se queria fazer, em bem do que eles queriam que nós trabalhássemos, e assim foram explorando riquezas, né, explorando aí os nossos recursos naturais, assim como levaram todos os nossos ouros, assim como fizeram com várias outras coisas, para que a gente pudesse sustentar, então, o quê? Né? O que a gente tinha lá na Europa. A gente era força de trabalho para sustentar aí outros continentes, né? Bom, e aqui me lembra muito quando eu estava estudando antropologia, na verdade com 2 antropólogos que me deram aula, em que esse dito homem civilizado, depois a gente tem, né, no século XX, 2 grandes guerras, né, provocadas aí por esse homem civilizado. E aí fica esse questionamento, né? Do materialismo ao espiritualismo eclético, o percurso de Eduardo Ferreira França. Bom, formado em medicina em Paris de 1834 e adepto entusiasta do materialismo reducionista, França converteu-se posteriormente ao espiritualismo, ao que parece em consequência de suas atividades políticas como deputado estadual e federal. Com efeito, diante da necessidade de fundamentar o princípio da liberdade e dos direitos humanos, França reconheceu a impossibilidade de fazê-lo, fundamentando-se em teorias naturalísticas e mecanicistas, que é o que acontecia anteriormente, né? E aí ele vira adepto, então, desse espiritualismo eclético aí, né? Ao substituir o conceito de alma, que, como vimos, era próprio da tradição aristotélica tomista, cuja influência fora revelante no Brasil no século XVI até o século XVI ao XVIII, pelo topos do eu ao espírito, o espiritualismo determinará uma transformação considerável na psicologia filosófica do século XIX, pois o eu, assim como entendido, não é mais uma categoria ontológica essencial, e sim um dado fenomênico, passível de conhecimento científico, da mesma forma que os fatos naturais. Então, o estado do eu subjetivo que a gente tem hoje, então, ele se torna um fenômeno, né? As manifestações mais relevantes da vida psíquica são as faculdades concebidas como causas das modificações subjetivas, né? Ou seja, a inteligência, a sensibilidade e a atividade ou, então, a vontade, né? Então, tudo isso é concebido como uma causa das modificações subjetivas. Então, a gente já começa a entender, então, que todos esses aspectos, eles vão interferir aonde? Entre aspas, não se tinha esse conceito, mas na subjetividade, né? O método do conhecimento é baseado na percepção interna, sendo que os fatos internos são dependentes da consciência, aliás, são, conforme a expressão de Ferreira França, modos de objetivação. Mérito do espiritualismo no que diz respeito à introdução da psicologia como disciplina curricular, né, em várias instituições de ensino do Brasil, e é ao tê-la estabelecido, conforme a expressão de Gonçalves Magalhães em seu livro Fatos do Espírito Humano, com base no ponto de vista de partida de todas as ciências filosóficas, né? Então, esse conceito aí, ele vai
adentrando nas instituições de ensino, né? E que de alguma maneira agora a gente vai ver outra interferência até a gente chegar na consolidação então dessas instituições, depois a gente ter os primeiros laboratórios de psicologia experimental. A fisiologia mental, de Luiz Pereira Barreto, e a introdução do positivismo no Brasil. Vamos lá. Os alicerces conceituais que permitiram a formulação dos conhecimentos psicológicos nos termos de uma ciência natural, experimental e autônoma, em relação à filosofia e a tradição por estas transmitida, encontram-se na segunda metade do século XIX no pensamento dos filósofos positivistas brasileiros. Em primeiro lugar, o médico e filósofo paulista Luiz Pereira Barreto. Vejamos. Na introdução de sua obra principal, né, As Três Filosofias, publicada em 1874 e 76, no Rio de Janeiro, ele afirma que o programa positivista não veio perturbar a ordem, sim ocupar um lugar, tornando vago pela extinção gradual de antigas crenças. Bom, vamos ver. Segundo Barreto, esse programa criado pelo filósofo francês Auguste Comte, ou Comte, e aplicado ao estudo dos fenômenos psicológicos e sociais pelo filósofo francês Spencer, né, que a gente já sabe que é de uma perspectiva evolucionista, né, que aí a gente sabe que, de alguma maneira, nós temos esse lugar de estar, a preferência pelo mais apto, então, né, teria como objetivo a reconstrução espiritual da sociedade brasileira numa base científica cujo instrumento principal seria a reforma radical do ensino, uma vez liberada das influências nefastas das academias e da igreja. Bom, aí vem esse pensamento como a nova crista da onda, né? Que de alguma maneira vem para revolucionar o que já tinha posto. Mas a gente vê que aqui é bem colônia mesmo, né? Conforme as coisas já estavam acontecendo num outro momento, aqui estava iniciando um processo de colonização, então as pessoas iam para outros lugares e traziam essas várias influências. Então tudo isso daqui é para vocês verem o quanto nós estávamos sendo influenciados, quantas ramificações já tinham do que estava acontecendo anteriormente. E aqui a gente vê uma junção, então, né, de alguma maneira, de uma parte de perspectiva evolutiva, né, com uma parte mais científica, e aí a gente vai ver o que isso vai dar. Segundo Pereira Barreto, a fisiologia mental proporcionaria o conhecimento verdadeiro do homem em sua totalidade e da história. Analogamente aos fenômenos naturais, os fatos humanos são sujeitos a leis fixas e invariáveis e, por isso, podem ser inteiramente submetidos a uma investigação conduzida pelo método experimental. Então, aqui, por mais que tenha uns resquícios, ainda lembra as primeiras atividades de Wundt lá, né? Mas aqui a gente vai ver a introdução dos laboratórios, né, da psicologia experimental. O médico filósofo fiel à doutrina comtiana descreve o ser humano como um composto de inteligência, sentimento e atividade e todas as funções do cérebro. A unidade e o equilíbrio entre essas funções e sua adaptação ao meio ambiente são as condições essenciais, então, para a saúde do indivíduo. Simples assim. Né? Então, o ser humano ele é composto aí por suas funções mentais, por sentimentos e atividades, né? Pelo trabalho ali, pela atividade, e todas as funções que envolvem, né? E aí esse é o equilíbrio para que ele consiga, então, fazer uma adaptação com o meio, né? E aí, nisso, a gente teria as condições ideais de saúde. O estudo dos fenômenos psicológicos deve ser visto como parte da fisiologia e não em termos de psicologia autônoma, pois somente a fisiologia conhece as condições e os meios necessários para manter ou restabelecer o equilíbrio do ser humano, a dita homeostase. Né? Como tal, ela é também a base da pedagogia, proporcionando um sistema radical na educação. Então, esse mesmo pensamento ele faz uma transposição para as instituições de ensino. Então, vão para as instituições de saúde, vão para as instituições de ensino, e isso vai se proliferando uma ideia de concepção de homem. Né? Então, ele diz que Pereira Barreto aplica a fisiologia mental ao estudo dos fenômenos religiosos, estabelecendo uma relação causal
entre desarranjos cerebrais e crenças religiosas, sendo a religião reduzida a termos unicamente psicológicos. Nesse sentido, decorrente a afirmação de que as manifestações religiosas predispõem à loucura, surgindo a necessidade de eliminá-las em nome de uma higiene de espírito. E aí a gente vê o quê? O contraponto entre ciência e religião, né? Que de algum modo a religião ocupou este lugar e agora vem o quê? Vem o positivismo e fala, opa, tá vendo? Dessa maneira com qual a gente concebe, então, alguns fenômenos psicológicos que não tem nada a ver com a igreja. O ensino da psicologia nas instituições de ensino de terceiro grau. Então, aqui a gente foi vendo o quê? As várias influências, né, de acordo com esse tempo. Né? Como que isso vai influenciando, então, essa visão que nós temos de homem. Mas aqui é bem mecânica, bem reducionista mesmo. Né? Como se o homem fosse uma máquina e a gente pudesse explicar simplesmente a nível do seu funcionamento fisiológico. Né? Então, eu entendo que ele tem uma anatomia, uma fisiologia, ele precisa de uma homeostase para estar regulado, né? E alguns fenômenos, então, que eu conseguiria antes só dar conta de um viés religioso, agora eu já dou conta num viés científico, e assim as coisas vão funcionando e esse espaço aí dessa concepção científica vai tomando lugar. E agora a gente vai falar o quê? Esse conhecimento ou essas visões entrando nas instituições de ensino, né? No século XIX, a psicologia comparece como parte das disciplinas em diferentes áreas do saber. Filosofia, direito, medicina, pedagogia, teologia, moral, enfim. Né? Como a gente já vê hoje. Então, já teve essa disseminação. Matéria de diversos currículos em instituições escolares do país, inclusive os manuais para uso escolar. Em muitos casos, contém seções dedicadas a esse campo. Neles, a diversidade de abordagens no estudo dos fenômenos psíquicos depende da multiplicidade de referências filosóficas mais influentes da época. E aqui, nossa, se vocês forem ver os livros que existiam na área da escolar, é de chorar. Totalmente normativo, ajustando, né, um manual de como disciplinar um sujeito. Lamentável, a gente já avançou. No ensino médico, então, instituído na Bahia e no Rio de Janeiro, a partir de 1832, o estudo dos fenômenos psicológicos é concebido como parte daquela higiene social da população brasileira, da qual os médicos deveriam ser os artífices. Vários tratados médicos, em particular de higiene, medicina forense e psiquiatria, abordam problemáticas de natureza psicológica. Né? Então, qual que é essa higiene social? Lembra daquela ideia de que a gente tinha um sujeito disciplinado? E o que acontece, então, lá nos países da Europa e depois a gente faz uma transposição para alguns países do Novo Mundo? Esses sujeitos que não se ajustavam, né, eles eram o quê? De alguma maneira confinados em instituições. Né? Essa que é a higiene social. E aí eu vou fazendo o quê? Pegando aqueles moradores de rua, jogando, né, vou exilando ali naquelas instituições, pegando pacientes com doença mental, porque é essa concepção, e também vou fazendo lá, então eu não consigo vê-los na rua. Eu vou fazendo o quê? Vou fazendo uma higiene social, que tem resquícios até hoje. Quando alguém se incomoda de ver um morador de rua, né, isso é da higiene social. Quando alguém se incomoda de ver, por exemplo, deixa eu pensar aqui, tem também a questão da prostituição. Também, né, pegavam as prostitutas e colocavam também nas instituições. Né, pegavam pessoas que tinham algum tipo de deficiência, colocavam nas instituições. Só que aqui esse saber já estava mais o quê? Mais institucionalizado. Então isso era para ser o quê? Um tipo de protocolo a ser feito. Terapia moral, como este rótulo atribui-se ao médico a tarefa de cuidar do estado físico e também moral do ser humano, nesse sentido que eu estou dizendo, pois afirma-se a ciência médica como capaz de conhecimento pleno do homem, vindo assim o assumir de uma tarefa que tradicionalmente cabia à filosofia e à teologia. Só que aqui é num outro sentido, num sentido disciplinador. Então, eu tenho um suposto saber que ultrapassa do sujeito que está, né, ali na minha frente. Né? E eu digo o que fazer com o corpo dele. Né? Então, eu manipulo esses corpos. Né? Você é destituído de tudo isso.
Nos seminários episcopais e escolas internas para a formação de clero, a psicologia é estudada seja como disciplina integrante da metafísica, em particular da pneumatologia e literalmente ciência do espírito, seja como conhecimento prático da conduta humana no âmbito da teologia moral. Então a gente sempre está nessa questão moral, né? De ter o que dizer, o que tinha que ser feito. É assim que a gente surge, gente, nesse berço. Nas escolas normais fundadas no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, com o objetivo de formar um corpo docente competente e adequado às necessidades do sistema educacional brasileiro, a psicologia comparece no âmbito da disciplina, metódica e pedagogia, né? Moldada pela preocupação de introduzir a metodologia científica no ensino sobre a inspiração de modelos europeus e norte-americanos. Então a gente pega tudo que tem de bom e traz para cá, né? Porque a gente gosta de adotar modelos. No curso normal, anexo à Escola Americana, fundada em São Paulo em 1870, por obra de membros da Igreja Presbiteriana, o currículo inclui a matéria Psicologia aplicada ao desenvolvimento da criança. E aí a gente vai surgindo na área do desenvolvimento, né? Bom, a criação dos primeiros laboratórios de psicologia experimental também é uma outra área que a gente vai entrar. Então, a gente entra dentro das instituições de trabalho, das instituições de ensino, a gente entra para, de alguma maneira, contribuir para normatizar o sujeito, a gente entra dentro da psicologia escolar também, né, para dizer como é que deveriam acontecer tudo isso, e a gente vai aqui para os laboratórios de psicologia experimental, que também fizeram a transposição da Europa, foram para os Estados Unidos e chegaram ao Brasil. Porque estava dando certo lá, tinha que dar certo aqui, né? Nas primeiras décadas do século XX, surgem alguns laboratórios de psicologia experimental no Rio de Janeiro, junto à Clínica Psiquiátrica do Hospício Nacional, fundado pelo médico Maurício Medeiros. Né? Então, que se trabalhava o quê? Fisiologia nervosa e psicofisiologia. Então, dá uma olhada onde é que ficavam os laboratórios, né? Em São Paulo, assiste-se ao crescimento dos estudos psicológicos na vertente psicanalítica, na Faculdade de Medicina, e um dos expoentes mais significativos de Francisco Franco e Rocha. Criou o Hospital Juqueri, onde seu sucessor, então, né, Pacheco e Silva, instala laboratórios especializados no tratamento de doenças mentais, elaboração e experimentação de tratamentos de alcoolismo. Bom, resumo. Em conclusão, pode-se observar que no século XIX, o início do século XX, a psicologia começa a ocupar espaço próprio, enquanto campo de conhecimento e de práticas, se bem que ainda não como disciplina científica autônoma. Em alguns casos, assiste-se a tentativa, né, de originais de elaboração conceitual acerca de tópicos psicológicos por alguns autores, tais como Ferreira França. Mas, na maioria das vezes, trata-se da transmissão e interpretação de teorias importantes. O que ele quer dizer quando a gente entra como disciplina? Porque a gente aqui não tem curso, né? Ainda nesse período a gente está o quê? Contribuindo para a formação de outros cursos. Era uma disciplina de uma formação. Mas esse é muito depois que nós vamos ter, então, o nosso curso, né? O nosso curso de formação. De fato, na busca de transformar o Brasil em uma nação ocidental moderna, o passado colonial é encerrado negativamente e o futuro é concebido como uma adequação a modelos que, num enfoque positivista do processo histórico, apresenta como mais evoluídos, né? Então, ele está falando assim, bom, esse enfoque positivista é o que era o que a gente tinha de melhor para poder, de alguma maneira, dar continuidade à proposta do Brasil na época, né? O movimento, então, político, econômico, social, enfim. Nesse sentido, também a criação dos primeiros laboratórios no início do século XX parece acompanhar esse movimento, voltado a criar no Brasil uma ciência do homem segundo métodos e objetivos sugeridos pelo cenário cultural e social e internacional. Foi aquilo que eu falei, né? Pegaram, fizeram uma transposição, né, das ideias que tinham em outros lugares e trouxeram para cá. Só que aqui a gente não tinha uma formação em psicologia, né? A gente, de fato, usava esses conhecimentos para, de alguma maneira, reforçar aí, né, as outras formações, normatizar, ajustar mesmo. Bom, gente, então é isso, né? Eu aguardo vocês na nossa aula e vamos refletindo aí sobre, né, mais esse conhecimento apresentado, que vocês consigam fazer o que? Insights,
né, consigam ter insights, fazer novas conexões com o que já foi apresentado até aqui. Beijos, até!